the fucking last one of you! Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, já faz algum tempo, né, Mendes, que nós fizemos uma entrevista com o Mendes de Barro, ex-procurador da Assembleia Legislativa, advogado renomado, muito procurado, muito requisitado pela classe política e pelos empresários de Alagoas, e é um conhecido ex-Marajá, mas conhecido como Marajá no tempo do Collor, ficou conhecido em todo o Brasil e em algumas partes do mundo ainda se fala do senhor. Eu estive agora no Canadá há pouco tempo e falaram do senhor, perguntaram pelo senhor, como é que anda o nosso Marajá? O senhor ainda se considera e ainda é um Marajá? Marajá eu nunca fui, mas o título é vitalício. O título é vitalício. Marajá é um dignitário indiano que, como os nobres da Inglaterra, não perde o título. Eu lamento que ter sido comparado àquelas pessoas que a novela hoje aí da Rede Globo está dizendo que são uma casta, eu não sou casta. Eu sou, o meu nome daquele popular, que está lá, eu sou Dalit. Dalit. Eu sou Dalit, sou do povo. Mas sou do povo, um Marajá. E talvez não perca o título, porque o presidente que me enfrentou saiu como ladrão e eu me apresentei como Marajá. Pois é, foi o nosso presidente. Como é que você vê essa trajetória política do Fernando Collor, essa vitória assim, imediata, surpreendente de uma campanha de 28 dias, o Collor passar pelo ex-governador Ronaldo Lessa, chegar ao Senado, fazer do Senado mais uma via de um aproveitamento político junto com o seu ex-adversário e ex-aliado e ex-adversário também, Renan Calheiros, e hoje está ocupando uma das comissões mais importantes do Senado. A vida política brasileira, ela chegou no clímax da irresponsabilidade. O que nós estamos vendo é o seguinte: no regime democrático não há nada mais forte do que o poder legislativo. Qualquer constituição democrática traz na organização dos poderes o legislativo em primeiro lugar. Por quê? Faz a Constituição, faz as leis. Se o executivo vetar, tem o poder de derrubar o veto. Se você concentrar o poder legislativo na mão de uma pessoa só, é a ditadura. Ele é tão forte que há de ser colegiado. Quanto mais numeroso, melhor para a democracia. Porque são mais pessoas que pensam, são mais pessoas que decidem, e é difícil, muito difícil, que você monte num colegiado mais amplo uma corrupção, uma indignidade, porque alguém denuncia. Nós chegamos no ponto final do poder legislativo no Brasil. A Assembleia de Alagoas está dando um triste exemplo, mas talvez seja a referência para que se mude. Quando você chega no Congresso Nacional, nós tivemos um episódio triste do Mensalão, depois do sanguessuga e depois os parlamentares da Câmara dos Deputados envoltos com todo tipo de canalice e lacração. Por outro lado, você chega no Senado, que é o poder moderador. O Senado é o poder moderador da República. Você viu o que aconteceu? Estamos vendo o que está acontecendo. Um colegiado com 81 senadores, com 181 diretores, 3.000 e tantos funcionários que recebem hora extra no recesso, quer dizer, quando a casa não está trabalhando. De forma que isso aí são os últimos arroubos da corrupção. Inclusive, esses diretores, ninguém sabia da existência desse
Sabia. 180. Não sabia do número de 180. Pelo menos é o que os políticos dizem, né? Sabia. Vamos dizer, o Arthur Virgílio diz que não tinha conhecimento de tantos diretores. Tanto é que ele citou que tinha o diretor da garagem e o diretor do vigia da garagem. Aí é uma forma do senador fugir da responsabilidade. Quando o presidente Lula alegou que não sabia o que acontecia intramuros do Palácio do Planalto, todo mundo que quer fugir da responsabilidade também disse que não sabia. Se é o presidente da República é permitido ignorar o que acontece na sua sala, obviamente os outros todos se arrogam ao direito de fazer a mesma coisa. Se a sociedade brasileira bem observar e houver uma conscientização de que desta forma não pode mais continuar, nós vamos acelerar o processo de recomposição moral da estrutura política brasileira. Caso contrário, ainda vamos demorar, mas vai mudar. Não dá mais para tolerar esse tipo de procedimento. Mas será que nós vamos chegar a um consenso de que nós estamos vivendo uma ditadura coletiva, sem um ditador assim, único, vários ditadores, ou um sistema ditatorial que está nos governando? Não, eu lamento discordar. Nós não temos um regime ditatorial nos governando. Nós temos uma amoralidade suportando os desmandos de uma eventual política dominante. Porque nós estamos escolhendo mal os nossos representantes, estes, por sua vez, tratam a responsabilidade que lhes é dada por um mandato popular da maneira mais cretina, mais amoral, mais corrupta possível e torna-se um ciclo vicioso. Rouba-se do erário, compra-se voto, rouba-se do erário, mas tem que acabar, vai acabar porque saturou. Agora nós estamos vendo o seguinte. Como é que o senhor chegou a essa conclusão que se saturou? Saturou porque jamais poder-se-ia entender um deputado algemado, um ministro algemado, um ministro do Tribunal Superior algemado. E mudou a estrutura. Mudou a estrutura por quê? Antigamente, os políticos indicavam delegados de polícia, promotores de justiça, influíam na indicação dos juízes, cujo concurso era feito para atender os interesses da classe dominante, eram sempre filhos e parentes dos desembargadores e ministros e assim sucessivamente. Agora mudou. Os policiais hoje entram por concurso, todos têm direito e acesso ao concurso do Poder Judiciário, mudou, e eles têm que ter cuidado com a sua própria estrutura, porque passa a ser a vida deles. Você vê o policial federal, ganha bem, e aquilo ali é a vida deles. Eles precisam cuidar da instituição, porque estão constituindo, estão cuidando do seu próprio futuro. Mudou por causa disso. Hoje as pessoas chegam lá pelo valor pessoal que têm, não é mais para o apadrinhamento. O apadrinhamento é só dos cargos em comissão, e por isso ainda a existência da corrupção. E são muitos os cargos de comissão, né? São muitos e cada vez se cria mais. Pois é. Agora você falou uma coisa interessante da Polícia Federal, do concurso, da manutenção do emprego por parte dessas pessoas que querem manter a instituição para a qual está trabalhando, mas nós encontramos certos elementos que extrapolam da sua função, como é o caso do delegado Protógenes, né? Que, no meu entendimento, eu ainda não consegui mesmo entender o que ele queria. Qual era a intenção do Protógenes em armar um esquema tão grande de disputa telefônica, de invasão de privacidade de centenas de pessoas? E qual é a finalidade? Para que ele fez isso? Se você observar bem, essa pergunta tinha que ser feita a ele. A ele, claro. Todavia, mas vamos dizer, nós vamos analisar isso. do nosso ponto de vista. Isso. No meu entender, o que aconteceu com o delegado Protógenes foi o seguinte: à medida que ele ia progredindo nas investigações, ele ia chegando nos altos escalões do país.
E isso foi fascinando. Foi fascinando e ele quis descobrir isso, não sei, para o bem ou para o mal. Eu sei é que o poder fascina e informação é poder. Ninguém é forte sem informação. Ele passou a ter informações dos altos escalões da administração pública nacional. Para que fim? Inicialmente para descobrir a gatunagem que existia entre o senhor Daniel Dantas e um conluio de asseclas no governo. Entre esses, o filho do Lula. Pelo menos está declarado e ninguém negou ainda com veemência. Verdade. Então o que acontece é o seguinte, com todos os exageros, com todo o que foi feito e está sendo atribuído ao delegado Teodoro, ele prestou um serviço à nação. Ele sarjou uma apostema, velou-se, imiscuiu-se no PUIS, mas ele sarjou uma apostema. Mas o sistema, a entidade, a Polícia Federal, quer expulsá-lo agora. É natural que queira expulsá-lo porque as informações que ele tem dado a respeito do Poder Judiciário e do Poder Executivo nacionais não são bem recebidas ali. Está querendo Isso é natural. Constrangimento. Isso é natural. E quando ocorre medida dessa natureza, não é para punir o cidadão. A punição não se refere exclusivamente ao delegado Pretorius. A punição é um alerta para que os outros não façam mesmo. Não façam a mesma coisa. Comportem-se de modo a não ofender o estamento político. Isso é grave. Muito grave. Só que, a essa altura dos acontecimentos, vai ser difícil controlar isso. Os excessos devem ser condenados, devem ser proibidos, sem dúvida nenhuma. Agora, não haverá coação que impeça os policiais sérios, que estão absolutamente convencidos de que a vida deles, o futuro deles e da família, está na dignidade do seu emprego, ou seja, na instituição política federal, não se vai voltar ao que era antigamente. Vamos manter a nossa conversa por enquanto em âmbito nacional e relembrar as denúncias e hoje o sossego e como o nosso senador Vasconcelos Jarbas está acomodado depois das denúncias, que também não apontou nomes, mas criou um rebuliço danado dentro do PMDB, mostrou a ferida que é o PMDB, o cancro que é o PMDB dentro da política nacional, mostrou para nós todos que existe um partido que tinha uma história, que é o MDB, né, um partido histórico de luta, transformou-se num balcão de negócio, onde estão ali os maiores negociadores do dinheiro público para o seu próprio proveito. Né? Se você me observar, eu acho que o trabalho do senador Jarbas Vasconcelos foi perfeito. Porque se ele tivesse as provas, ele teria aberto um inquérito de qualquer natureza, tinha oferecido defesa aos acusados ou coisa que o vai. Então não precisaria mais de fazer o que ele fez. Seria a punição dos delinquentes. O que é que ele fez no meu entendimento? Ele chamou a atenção para um procedimento irregular do seu partido. E cabe agora, não só o próprio partido esclarecer as denúncias que ele fez, como muito mais ainda, o Poder Judiciário, através do Superior Tribunal Eleitoral, proceder de forma a trazer o PMDB ou qualquer outro partido desvirtuado da sua atividade política à dignidade que a lei concede. Porque o partido político é exatamente o núcleo, é o ventre onde é gerado o poder da República. E nessa situação passou assim desapercebido, parece que nem foi com ele, que não está nem aí, tem até aquela coisa, estou nem aí, né? O Renan Calheiros, né? Mas olha, é preciso que se veja o seguinte, o senador Renan Calheiros é um gênio político. Ele é um celeiro de gênios políticos. É um celeiro de gênios políticos. Como a nossa dificuldade de sobreviver numa coisa decente é grande, a
A genialidade dos políticos alagoanos normalmente degenera para uma atitude do mal. Mas o senador Renan Calheiros é um gênio político. Ele não só se livrou das acusações que fez, como voltou por cima. Agora, ele não teria feito isso se o Poder Executivo fosse decente. Não fosse tão frágil. Ele não teria feito isso se o Poder Judiciário tivesse adotado as providências necessárias para agir. Ele está fazendo porque ele está jogando num campo onde as regras do jogo são aquelas. Inclusive, ele é um dos que fizeram a regra. Ele fez a regra, ele conhece bem as regras e, obviamente, tendo esse know-how, ele não será por ele que vai acabar. Ele vai ter que exaurir essa mina de poder até que a jazida se esgote. Ô, doutor Mendes, voltando agora um pouquinho para um outro lado, recentemente, 2 dias atrás, Copacabana, um bairro nobre do Rio de Janeiro, virou um palco de guerra. Foi um horror. A cidade, Copacabana, esvaziou. Parecia que tinha havido uma peste. As pessoas não saíam nas ruas, as ruas ficaram desertas, a polícia distribuindo tiros, bandidos trocando tiro em plena nossa hora de Copacabana, Toneleiro, Barata Ribeiro, para quem não sabe, são bairros de Copacabana, e o poder dos traficantes está imenso. Está uma coisa fora do... Você liga essa atitude desses traficantes, desses marginais, à prostituição da política brasileira? Veja bem, no meu entendimento, há 2 observações no país a respeito do cumprimento da lei. Nós editamos uma legislação para a qual exigimos que o aparato policial cumpra rigorosamente. Só que há uma diferença muito grande e significativa. Quando um bandido tem educação, o crime é mais restrito. Quando o bandido não tem educação, nem formação de qualquer natureza, o crime não tem limite. Põe-se limite na repressão quando o crime não tem. Por isso que o crime no Brasil sempre vai adiante e ele é mais valoroso do que a repressão. Vem, por exemplo, direitos humanos. Eu não conheço uma reportagem, não conheço uma informação na imprensa que me dê conta de que alguém dos chamados direitos humanos foi à casa de um policial assassinado numa luta de rua. Mas todos nós vemos a reação dos direitos humanos quando um bandido é assassinado. Essa distorção acovarda a polícia. Ou pelo menos acautela demais a polícia. Você veja o seguinte, o policial não pode morar numa favela, porque se a família lhe dá uma farda, está aniquilada. Então o poder do Estado, que é o poder da sociedade, ele vive à mercê das conveniências dos bandidos. Ou nós mudamos essa mentalidade, ou vamos sofrer demais ainda por conta das atividades delinquentes. Mas de aí falam do crime organizado, né? O crime organizado, mas quando se refere ao crime organizado, só voltando ao assunto dos direitos humanos, o que se fala é o seguinte: o policial eventualmente foi assassinado, morreu no dever, no cumprimento do dever, ele estava cumprindo com a função dele. Ele escolheu uma profissão que corria risco de ele morrer, né? Já a morte dos bandidos são sempre precedidos de verdadeiras barbaridades, né? Na execução do elemento, né? Ao ponto de desovarem cadáveres e tal coisa, que não seria um comportamento compatível com quem quer cumprir a lei, quer prender
Agora nem pode mais algemar, mas prender, levar para a justiça fazer. Só que a justiça criou tantos recursos que tem gente aí que não vai para a cadeia nunca, né? Porque aí o direito humano não vai para o policial, porque o policial estava cumprindo o direito. Agora o bandido pode ter sido estuprado, violentado. O seu comentário, você é um homem inteligente, sabidamente inteligente. Obrigado. É um homem Nem tanto. Você, nem tanto, mas o quanto necessário para que você tenha essa atividade que tem. E você faz um comentário dessa natureza. Veja bem, algema, uso de algema. Até que o senhor Daniel Dantas foi algemado, ninguém reclamou do uso de algema. Algema é um elemento de defesa do policial. Se você é suspeito, até que prova o contrário, você é capaz de qualquer violência. Então o policial, ao prender e algemar alguém, não está desmoralizando, não está fazendo nada demais, ele está pretendendo se defender. Verdade. Há pouco tempo, um bandido preso sacou a arma de um policial e matou. Exato. Por quê? Porque ele não estava algemado. Então, veja bem, esse problema de algema é uma coisa absurdamente ridícula. Ridículo. Porque se você é suspeito, quem o está prendendo tem que ter cuidado. Então você, por conta de um pretenso direito sagrado, não sei de quê, você quer sacrificar e está sacrificando a atividade do policial que está ali arriscando a sua vida. Claro. Em busca da tranquilidade de uma sociedade que o paga mal. Nos Estados Unidos se algema até a infração de trânsito. Não importa. Você saiu do carro, o cara algema você. Não importa para ver os quem documentos. seja, se é suspeito, Claro. qualquer um é suspeito, até prova o contrário. Então isso é uma bobagem. Mas já se estabeleceu esse critério. Ninguém pode mais ser algemado. Mas também, aí eu falo, e a polícia também não pode também executar e desovar cadáver como fosse um trabalho de milícia, né? Mas acontece o seguinte, por que o bandido tem direito a tentar sobreviver e o policial não? Se o policial entra numa casa onde pretensamente encontram-se bandidos ou seguramente encontram-se bandidos, ele vai ter que entrar e pedir licença para prender o cara, ele está sabendo que vai ser recebido a bala. Por que aqui ele não usa a tendência do ser humano à sobrevivência e ataca primeiro? Isso aí são coisas que não tem. Eu acho que falta dignidade a esses comentários. E falta muito mais no nosso Brasil, que é o seguinte, os órgãos policiais, os órgãos militares do país, não têm uma estrutura de informação que corresponda às suas necessidades. Verdade. Todos os ataques são feitos, eles não têm quem responda. Então é necessário, tão necessário como uma boa metralhadora para um organismo policial, um bom serviço de informação. A sociedade precisa estar informada do que é que eles estão fazendo. Punir os que estão fora da lei. Punir os que não podem ser policiais por uma deficiência ou por uma falta de dignidade pessoal. Esses têm que sair dali. Mas os que permanecerem lá têm que ser resguardados, têm que ser respeitados pela própria sociedade. Senão, essa sociedade não vai receber o trabalho para que os pague. Qual é a diferença que o senhor acha que a Justiça, a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Judiciário faz de Antônio Albuquerque e o Fernandinho Beiramar? Não sei. Não sei. Mas o que você há de convir é o seguinte, é que não se pode corrigir um erro com outro erro. Os deputados da Assembleia Legislativa de Alagoas, que no meu entendimento já deveriam estar caçados há muito tempo, não pode permanecer nessa situação indefinida. Não há como justificar um processo dessa natureza, em que está sendo julgado um poder do Estado de Alagoas. Não é um cidadão, é um poder. O poder legislativo de Alagoas está tudo junto e não se julga. Suponha que um desses deputados possa vir a ser comprovadamente inocente. Como é que vai ser ressarcido do mandato que está afastado? Isso não pode ser. Então, tira-se, suspende o mandato de um deputado indefinidamente. Quando é que eles vão ser julgados?
uma situação. É uma situação, com todas as garantias que o Poder Legislativo oferece aos seus integrantes, por conta disso, os outros poderes, quando interessados em esclarecer alguma coisa ali, tem que ter a racionalidade de um processo rápido, para que se esclareça e que se restabeleça a dignidade do poder do Estado. Eu fiz um comparativo de Fernandinho Beiramar e Antônio Albuquerque, porque eu tenho muita amizade com Antônio Albuquerque, mas não poderia deixar de citar o nome dele, porque é uma pessoa que está tão conhecida e falada no Brasil que seria uma referência para um programa como o nosso, que está na internet, que é visto por todo mundo, por grande parte do planeta aí tem acesso a esse programa. Mas o processo do Fernandinho Beiramar está em andamento ainda. E ele está preso em regime fechado mesmo. E os nossos deputados aqui de Alagoas estão soltos, fagueiros. Inclusive, a última semana, quando nós estivemos lá na Assembleia, foi entrevistar o Rui Palmeira, nós vimos que estava lá presente o Cícero Ferro sentado no plenário, como fosse ele um deputado, e como ele é um deputado. Ele é um deputado. Né? Ele é um deputado. O regimento da Casa permite que o deputado tome assento no plenário, só não pode falar. Mas ele chegou a falar já. Ele chegou a falar. O problema ali é da direção da Casa, que não poderia ter concedido. Ninguém ali pode falar sem permissão do presidente da Casa ou quem eu estiver. Mas o senhor acha que ele está ali para intimidar os outros ou fazer uma intimidação à sociedade de dizer eu posso? Veja bem, esse problema de medo, todo mundo tem. O medo é importante, todo mundo tem que ter medo. Você vai dizer, tem medo o que recebe a ameaça e tem medo o que está ameaçando. Tem até uma expressão popular que eu não vou usar aqui por uma questão de... Use, que as suas expressões são muito boas. Use. Diz o povo que quem tem cu tem medo. Isso. Como o cu tem quem avança, quem ameaça, quem é ameaçado, todos têm medo. É verdade. Tá certo? Então, nessas condições, é preciso que as pessoas entendam o seguinte: aquilo ali não foi medo de ninguém. Aquilo ali foi combinado. Vamos fazer aqui para a gente tumultuar a coisa. É claro, você não pode não tem quantos policiais. Além dali tem a própria polícia da Assembleia. Você pega o deputado e retira. Está permitido pelo regimento. A Assembleia a Assembleia de Alagoas passou uma semana fechada. Isso já aconteceu? O senhor já teve conhecimento disso? O senhor foi procurador 20, quantos anos? 48. 48 anos. O senhor já viu isso não, acontecer na história da Assembleia? Não, nem aqui, nem a Júris. A Assembleia tem o seu funcionamento fixado por dispositivo constitucional. Só quem pode mudar as datas de funcionamento da Assembleia é uma reforma constitucional. A Constituição fixa os dias de início e de fim de cada sessão legislativa, de cada legislatura composta de 4 anos. Ninguém pode mexer naquilo, nem pode fechar. E por que aconteceu isso? Porque aí Alagoas acontece tudo. Aí eu pergunto ao senhor, se isso que o senhor está falando é constitucional, está escrito, é para ser obedecido, cadê a oposição da Assembleia? Cadê os homens de bem da Assembleia? Os deputados sérios da Assembleia? Mas é isso que a população precisa chamar. Onde estão? E cobrar deles. Quando você vota em alguém, você deposita ali a sua confiança de que ele vai fazer um bom trabalho. Se ele não faz, tem que reunir. Em vez de reunir a Assembleia para ver lá as paredes de fezes, tem que reunir um grupo para forçar os deputados a exercerem o seu mandato. É isso, molecagem não resolve nada, erro não conserta erro. Molecagem não resolve absolutamente nada. E erro não conserta erro. Se eu estou errado, alguém tem que me punir e corrigir. Se vai errar, para me se contrapor o meu erro, ficam os dois errados. Quem estava certo e quem está errado. Então, todos os deputados envolvidos nesse episódio foram cúmplices do presidente. E foram comparsas do presidente. Porque o presidente parece ser desculpa a expressão, eu não sei se eu posso ser punido por isso, mas lembra um banana? Uma coisa parecida com ele. Por que diz que eu não sei, eu não sei Por que chamam os outros de banana?
Você é um banana. Banana é uma fruta altamente nutritiva Pois é. que supre as pessoas de deficiência de potássio. Eu Então, acho que ser banana é bom. É outra, claro, Claro. porque é uma coisa interessante. As pessoas querem ofender outras atribuindo qualidades que vegetais, que animais não têm. Certo. Né? Chamar alguém de banana não é uma ofensa. Não, a mim não ofende nada. Pelo contrário. Você tem banana, cidadão que Então me diga, alimenta. o que o senhor acha do nosso presidente Fernando Toledo? É que às vezes ele não Ele é o assume. quê? Ele é o quê? Ele é candidato ao Tribunal de Contas. E por isso ele está fazendo essa manobra? Sim, toda? porque ele não pode desagradar os que lá estão, nem quer desagradar os que estão fora e que querem votar. Esse Tribunal de Contas é outra coisa imoral, né? Desnecessária. Não. Porque existe o Tribunal de Não. Contas Federal. Porque, veja bem, Desnecessário, eu digo, desnecessário sabe por não que é. eu digo que é desnecessário, Mendes? Porque é o seguinte, os elementos do Tribunal de Contas são ex-políticos, né? São deputados, são parentes de prefeitos, ex-prefeitos, são pessoas que estão envolvidas num esquema de que não pune ninguém. Todo mundo faz vista grossa ali. O senhor já A sua generalidade também não é boa. Tá vendo agora? Não é boa pelo seguinte: Não, ter sido político não é defeito. não é. Ter sido mal político é. Se você reclama que para lá só vão os maus políticos, a sua crítica tem cabimento. Mas se vão os políticos com experiência, não. Porque se vai para lá um deputado que ele é competente e trabalhou bem na Assembleia, é ótimo para o Tribunal de Contas e ótimo para o Estado de Alagoas. Se vai um vereador ou se vai um funcionário qualquer, de qualquer entidade que tem competência, é gente séria e vai para lá, é ótimo. Porque você já chega lá sabendo fazer. Por isso que tem uma audiência no Tribunal, na Assembleia. Que é um... Eles são sabatinados. Mas essa sabatina, pelo amor de Deus, A porque gente- os últimos que assumiram agora passaram pela sabatina por favor, não confunda e nem a você, nem as instituições e nem ao povo que vai nos ouvir. As instituições são praticamente perfeitas. Quem lá está é que não é. Se você bota um homem decente no Tribunal de Contas, funciona maravilhosamente bem. Mas se você compõe uma estrutura corrupta para botar alguém para lá para fazer o que você quer, aí não é a instituição que não presta. É a estrutura que você colocou para acionar a instituição que não presta. Ou mesmo, como você como uma personalidade política respeitável como você é, você não poderia partir de uma pessoa como você ou de outros alagoanos, outras personalidades que tenham condições morais de fazer um processo de denúncia contra certas nomeações, porque praticamente são nomeações, indicações de primas, de irmão, de pessoas que não têm aquele o saber para cumprir com aquela função. Né? Porque precisa ter um saber para você ser um conselheiro do Tribunal de Contas, você precisa saber pelo menos matemática. Você me faz uma indagação que, para respondê-la, eu vou ter que usar um sistema que eu não gosto. Eu não gosto de falar na primeira pessoa, porque todo autorretrato é colorido. Mas eu estou aposentado, já cumpri as minhas tarefas, mas quando fui instado para consertar a Assembleia Legislativa, me vi obrigado a aceitar, sabendo que essa confusão ia dar no que deu. Mas adverti ao presidente Antônio Albuquerque: pense duas vezes, porque eu vou para consertar. Para ficar como está, não vai ficar comigo mais. Ele disse: é isso que quero. Eu adverti, na presença do meu assessor de imprensa, na presença do seu advogado Adão Cabral: pense duas vezes, porque se eu sair é pior para vocês. Ele disse: é isso que eu quero. Então a minha parte eu fiz. Essa briga toda, muita gente me odiando, mas eu cumpri o meu dever de cidadão alagoano. E saiu. Muitos outros fui posto para fora. E foi posto para fora, é isso. Foi para fora. Então você vê que muitos outros alagoanos também estão fazendo isso. Agora, o necessário é que a sociedade se conscientize para acabar com isso. E a consciência de acabar com isso passa pela eleição.
Você vê, a gente tem luta, dificuldade, tem dificuldade, essa coisa toda. Quando chega na eleição, por que é que eles estão fazendo isso? Pelo simples prazer de tirar o dinheiro do povo que está no bolso? Não. Eles fazem isso para comprar a eleição. Porque eles precisam de recursos para comprar. Exatamente. Mas aí... Mas aí o povo se deixa levar. Mas aí... Nós temos primeiro que fazer... A roda é um modo contínuo. Isso é um modo contínuo até que você põe uma trava. E essa trava? A trava é novo golpe? educar o povo. Não. Educar o povo? Educar o povo. O golpe, a ditadura, foi um grande incentivador dessa canalice que nós estamos vivendo no país. Porque as lideranças decentes e honradas que tinham alguma coisa na cabeça, além da ideia de gatunar, que tinham ideologia, que trabalhavam em busca de alguma coisa decente, essas foram punidas, foram aniquiladas, foram arrasadas, foram assassinadas, foram exiladas da vida política brasileira. Ficou o Sarney. Sobrou o Sarney. Sarney é uma instituição. Sarney é uma instituição. Você vê, onde está o negócio errado, está o Sarney. E foi eleito agora, você viu. Pois é. O presidente da República colunhou-se. O PT, que era o partido da redenção moral do Estado, o partido da ética e tal, botou em cadeia em detrimento de uma figura como o Tião Viana, que era um ídolo. Agora, vamos lembrar que o Sarney foi o argumento encontrado pelos políticos para agradar os militares para eleger o Tancredo. Quer dizer, seria um contraponto do Tancredo a botar o Sarney. Olha, veja bem. No momento em que você encontra, você derrubar uma ditadura militar sem sangue, tem que haver concessões. A mudança da estrutura militar, da ditadura, dos atos institucionais, para um regime constitucional, foi um ato extraordinariamente benéfico para a nação brasileira. Não houve sangue. Mas também não tinha mais sangue, foi muito sangue antes. Não. Nem tanto quanto em outros lugares, mas... Não, se você analisar o seguinte, aquela repressão, em termos de sangue, não houve. Sangue há quando tem uma revolução como a francesa, como a russa, como a chinesa, como a cubana. Revolução. A francesa, a americana... Agora, é isso que eu pergunto ao senhor. Veja bem, a americana não foi revolução. Nós não estamos precisando de uma revolução para moralizar esse povo, para dar consciência ao povo. A revolução que nós estamos precisando é uma revolução moral, educacional. Não é a revolução de um matar o outro, não é isso. O que nós estamos precisando é a conscientização da sociedade brasileira, da sociedade alagoana, de que só com o conhecimento você chega lá. Não tem mais como você oprimir o pensamento humano. Hoje você tem informação por todos os meios possíveis e imaginários. Não há mais como você obliterar o conhecimento da sociedade. Você sabe que o nível de leitura do nosso povo, a população de Alagoas, nós temos 1.800.000, mais ou menos, habitantes, né? Não, são 3 milhões e 500. 3 milhões, 1.800.000 é de eleitores, não é isso? Bom, 3 milhões, então. Sim, 3 milhões. Nós temos um jornal aqui que é o mais lido, o que circula mais no estado, de 7 mil exemplares. Sim. Como é que a gente pode conscientizar um povo que não lê, e se quando lê, recebe essa informação, é distorcida ou é manipulada pelos donos dos jornais? No momento em que houver uma conscientização das classes produtoras de ideias, produtoras da economia, produtoras do conhecimento, essas classes se reunirem e começarem a entender que a matéria-prima de uma sociedade é o indivíduo. Se você tem uma boa matéria-prima, você tem um bom produto. Se você tem uma matéria-prima deteriorada, o seu produto não vale nada. Então, no momento que você se conscientizar disso, essas pessoas que são líderes, uns muito melhores do que os outros, mas todos são líderes. Esses líderes têm que
se conscientizar, se reunir para um trabalho coletivo em favor do engrandecimento mental e educacional do seu povo. Mas cada um que entra nisso só quer o meu benefício pessoal. Pois é, isso aí eu estava discutindo com o Zé Costa e quando ele me disse que ia sair do PMDB, eu achei um absurdo ele sair do PMDB. Ele deveria ser uma resistência dentro do PMDB para dar uma força para o Jarbas. Mas é uma resistência. Sair É uma resistência. é abrir mão de uma luta, né? Não sei. Não sei. Se ele encontrar abrigo no outro partido, onde ele possa iniciar uma luta decente, como a do Jarbas Vasconcelos, sim. Porque o Jarbas Vasconcelos, para que você faça alguma coisa, como ele já fez no governo de Pernambuco e na prefeitura do Recife, é preciso chegar lá. Para você chegar lá, é preciso você ser escolhido pelo partido. Como é que você pode ser líder e comandar uma determinação, comandar um projeto, se você não vai ser escolhido? Você não vai ser submetido ao povo porque aquelas lideranças manhosas não deixam. Você vai ficar apenas ali como massa de manobra. Falando disso, agora eu me lembrei. Eu me sinto envergonhado e falei isso pessoalmente, o Geraldo sabe, porque ele estava vendo a entrevista, com um deputado que discutiu comigo, inclusive me corrigiu quando eu falei dos 280 votos. Ele falou, não, foi 342 votos. Esse cidadão está nos representando na Assembleia hoje. Como é que isso pode ser? Ele é o 24º suplente. Porque não é um negócio muito doido isso mesmo? Não, pelo contrário, isso é um negócio Porque fantástico. não é fantástico, né? É Porque fantástico. Eu acho que o suplente deveria ser o segundo mais votado. A ordem é essa. Se ele chegou como 20º, deve ter alguma coisa nesse meio, que não está Não, errado. porque isso é voto de O que coligação. eu estou dizendo a você, é o seguinte, o voto proporcional, o regime proporcional de composição do parlamento é um negócio altamente positivo, extraordinariamente positivo. O senhor acha? Sim, porque ele é proporcional para que permitir que todos, o maior número possível de segmentos sociais estejam ali representados. Porque na hora que você tiver um parlamento com todos os segmentos sociais representados, você vai ter todos os interesses da sociedade representados ali e discutidos ali. O que é que ocorre? Por que é o regime proporcional? Porque às vezes você, como é a Luiza Helena agora, ela destacou-se numa campanha e atingiu o quociente eleitoral sozinha. Elegeu um companheiro. Elegeu um companheiro. 400. Se outros estivessem lá, numa coligação, outros segmentos estariam representados com os votos dela. Claro. Isso aí é muito importante que você tenha um agricultor, um pecuarista, um industrial, Um traficante. Um traficante é a cadeia. Mas eles Se você conseguisse eleger o Rio, mas não, traficante é na cadeia. Se você tiver todas as classes representadas, certo. o traficante vai ficar na cadeia. Certo. Com mandato, mesmo com mandato. Ele não atinge o mandato. Porque se houver uma sociedade consciente, ele não será afiliado ao partido e não será registrado. Mas o problema é que a sociedade consciente é beneficiada pelas benesses do dinheiro do traficante, que faz o papel do governo que é ineficiente nas grotas e nas favelas, muito, e ele consegue ser eleito lá. Veja o Cabo Luiz Pedro. Mas é muito Por exemplo, melhor, Luiz Pedro. é muito melhor você forçar o poder legítimo a atender essa sociedade do que você dizer o que você está dizendo. Você achar normal que o bandido faça Eu não estou achando normal, estou achando isso da forma como você expõe, você me pareceu que achou normal. Não, eu acho Você está justificando que o seu Manezinho, você Marcola e Fernandinho Beiramar e o Cabo Luiz Pedro, não importa. Eles, se estão fazendo isso, é porque o Estado não vai lá. Não vai lá. Se o Estado for para lá, ele, ao invés de estar lá, ele vai para a cadeia. Agora você, por que é que eles adquirem isso? Porque não vai escola, não vai saúde, não vai posto de saúde, não vai coisa nenhuma. Então,
Nós temos que forçar o governo a ir lá, não aceitar que eles façam. Mas eu fiz um artigo que foi publicado nos jornais, inclusive na Folha de São Paulo foi publicado, que era o seguinte, é uma disposição minha de promover, junto com o governo municipal e estadual, a ocupação social das grotas e favelas. E isso veio de encontro a uma vivência que eu tive no Rio de Janeiro, de perceber que todo esse aparato dos traficantes, dessas milícias, dessas quadrilhas formadas, desse crime organizado dentro dos presídios, do Comando Vermelho e tal, eles vieram exatamente pela ineficiência e ausência do Estado nos lugares onde eles permitiram que as pessoas se instalassem em lugares ilegais, descontroladamente, a ocupação urbana descontrolada. Hoje mesmo, você não vai ao Rio de Janeiro porque você não vê mais floresta, você não vê mais aquela pedra ali no Leblon, é tudo casa. Eles estão invadindo. Quer dizer, você não tem mais aonde olhar uma paisagem do Rio de Janeiro que você não veja barraco. Se você bem observar, você vai ver o seguinte, se a sociedade e o seu comando, que é a estrutura política dominante, bem pensar, você vai ver que, primeiro, nós temos que partir das coisas que nós estamos com elas no dia a dia. O cidadão brasileiro hoje, ele com um salário de R$465, ele tem que vestir, alimentar, transportar, educar e atender a saúde da sua família. Para isso foi criado o salário mínimo pelo Getúlio Vargas. Está certo? Isso. Então você tem um Marcola desse da vida, ou alguém parecido com ele, ou a século dele, custa R$1.800 à nação. Ele preso custa mais caro que Então, um trabalhador. Um homem decente trabalhando para educar a família. Nós teríamos que partir daí. Exatamente é desigual. Agora, veja bem, esse R$1.800 é para manter esse preso numa masmorra, porque os nossos presídios é uma imoralidade. Ali não dá nem para criar cachorro. Você vem em socorro da minha tese. Custa R$1.800 um preço desse, não é possível. Não é possível. Então, quem está errado é o preso ou é a administração do presídio? Claro que é a administração. Então nós não estamos. E é o governo. Nós temos é o Ministério da Justiça. Nós temos que atacar também este problema. Nós não podemos manter o cidadão preso sem condições humanas. Claro. Para dar condições humanas, temos que formar um estudo. Ninguém se preocupa com isso. Quer dizer, hoje é muito melhor para determinadas pessoas, melhor, vírgula, entende? O cidadão deixa de correr o perigo de morrer na rua, se ele for preso e tiver um bom presídio. E o cidadão decente tem que subir aquele morro, tem que invadir aquele morro que você usava como paisagem do Rio de Janeiro, para morar lá em cima, para poder descer ali com os filhos, para educar e sobreviver honestamente. Verdade. Precisamos atacar o problema por todos os aspectos. Quando nós tivermos um sistema prisional decente, você vai ver, muda para cá. Só para a gente encerrar esse assunto e entrar no rapidinho, porque já tem quantas horas, Geraldo? A gente está gravando isso aí. Bom, enfim. 48 minutos, nós estamos com uma conversa aqui, mas o cabo Luiz Pedro, ele foi eleito preso. Está cumprindo um mandato, respondendo um processo de crime de mando e crime de execução. Né? Isso é apontado pela imprensa e já investigado. Eu estive falando com o Pinto de Luna, né? Conhecido, se eu não estou falando nada que seja novo. Como é que um sistema desse sobrevive? É uma das perguntas que eu vou fazer a Heloísa, quando eu entrevistar ela, como é que ela está convivendo com o cabo Luiz Pedro, com certos políticos profissionais dentro da Câmara Municipal, que deve ser um negócio para ela constrangedor.
né? Ela tem companheiros Eu posso comentar, Por favor. posso comentar. Veja bem. Por qualquer motivo, ou sem motivo, o senhor Luiz Pedro foi eleito vereador. Preso. Não é isso? Preso? Estava preso. No xadrez. Do xadrez. Por que a justiça não se preocupa em resolver o mais rápido possível o problema do senhor Luiz Pedro e deixa que ele fique lá? Se ele foi eleito preso, ele deve ter feito algum trabalho que justifique o voto de alguém. Se o trabalho foi legal ou ilegal, E o trabalho dele é reconhecido. é reconhecido. Então, ele fez o quê? Ele fez o que o governo, o Estado não fez. Então, ele foi eleito. Se ele tem uma atitude, um comportamento de cidadão irregular, está sendo processado, deveria conceder uma prioridade, porque ele hoje é um representante do povo. Mas entra no meio geral. Ninguém se preocupa com isso. Então é por isso que você vê, não podemos conviver dessa forma. Não podemos. Tá certo? Quer dizer, não há nada no meu entendimento. Isso é uma anomalia. Não há nada no meu entendimento que justifique você cumprir uma pena antes de ser julgado. Mas até ser julgado por tantas instâncias Mas se você não tem a estrutura de dar o mesmo tratamento a todos, você tem que ter uma estrutura de prioridades decentes, casos que importam mais para a sociedade. Porque o direito penal não é pura e simplesmente punitivo. Ele é punitivo para ser exemplar. Se ele não for exemplar, não adianta prender nem matar ninguém. A punição que o direito penal oferece é exemplo para que outros não cometam crime. Não é por botar na cadeia, não quer dizer absolutamente nada, se aquele botar na cadeia não me amedrontar disso também. O direito penal só tem valor, só é eficaz numa sociedade se ele for exemplar para outras pessoas não delinquir. Ô Mendes, essa questão do direito penal, do direito ser igualitário para todos, teve um caso que o senhor também passou e está sendo discutido aí, que o senhor ganhou na justiça o direito de receber integralmente seus vencimentos, e tem outros procuradores que estão à míngua, sem receber nada, né? Ou se está recebendo quase um terço, ou até menos de um terço do que ele deveria receber, né? Você veja, por que o senhor conseguiu e os outros não conseguiram? por uma razão muito simples. Veja bem. Tudo o que aconteceu a respeito de Marajá é liberdade. Todos nós já sabemos. Todos Você sabem. já esclareceu. Mas ainda hoje se fala disso. O seu salário é legal. Tá certo? Mas aí o presidente foi e cortou. Vamos cortar tudo. Não. De procurador, não sei o quê. Exatamente. Sugerido por um colega meu, procurador do Estado, porque havia interesse do patrão dele na ordem de ser candidato. Ele, para agradar e conseguir o apoio do Antônio Albuquerque, ele sugeriu e ainda foi à televisão com a cara mais cínica do mundo, dizer: eu sei que está protegido por uma decisão judicial, mas tem que cortar. Certo. E era o que eles queriam para me punir, mas não punir a mim. Queriam fazer medo para que outros não fossem lá com a independência que eu fui. Certo. É esse tipo de coisa que tem que ser evitado. Porque todos sabiam que você ia ser restituído. Mas o senhor teve a restituição e está recebendo integralmente. Os outros não. Alguns estão aí procurando advogado. Não, procurando advogado não. O que ocorre é o seguinte, é que para você cometer o absurdo e a violência, um simples ato, e o que cortou meus proventos, é um ato curioso. Não tem local nem data. E tem o nome de deputados que já estavam afastados quando foi editado o ato.
Quer dizer, é absolutamente ilegal. E o meu mandato de segurança passou 10 meses no Tribunal de Justiça para ser julgado. 10 vezes? 10 meses. O senhor passou 10 vezes sem receber sua Passei. E recebeu depois Aí, integralmente? ainda não, estou tentando receber integralmente ou então entrar de novo com outro. E o caso do Agripino? É a mesma coisa, cortaram E ele está na luta. Está na luta. Vai precisar que ele consegue, antes de morrer, receber esse dinheiro? Provavelmente consegue. Provavelmente consegue, porque eu acredito que você vai acabar, porque essa corrupção foi tamanha que já não é permitido fazer com os outros. O movimento da sociedade contra o crime e a corrupção, você acredita nesses movimentos? Isso funciona? Manipulado Se houvesse- por deputados, Manipulado suplentes que assumiram. manipulado pejorativamente, nada funciona. Nada funciona. Agora, comandado ou articulado por uma sociedade que deseje realmente dignificar essa sociedade, sem dúvida. Mas eu acreditaria no movimento social contra o crime e a corrupção se tivesse lá o nome, não sei, deixa eu arriscar, Tutimés, Mendes de Barros, pessoas íntegras. É tão difícil a gente falar em pessoas íntegras. Diga mais alguns aí, pelo amor de Deus. Me ajude, me ajude. Não, eu ajudaria me retirando e tirando o Tutimés. Não, tipo, A sociedade é cheia de gente decente. dê um exemplo aí, fala o nome. Eu por favor, me prefiro- ajude. eu prefiro- Eu queria saber. Mas né? todos são, é muito mais fácil você dizer os indecentes do que os decentes. O que acontece é o Os seguinte, decentes a gente não conhece. não se então. congrega, não se chama as pessoas, quem não tiver anotado como indecente é decente. Concorda? Poxa, bom, eu vou lembrar de mais um. Eu não sei se ele já faleceu, mas o Ibigato faleceu? Faleceu. Não faleceu, então Faleceu. esse é... Mas não é esse o caso. Quem seria? Não é, o que acontece é o seguinte, alguns têm pouca oportunidade na vida e aproveitam de aparecer como decente. Mas a grande sociedade, 90% da sociedade é decente. Só que os decentes vivem isoladamente. E os indecentes fazem grupo. Certo. E a união faz a força. Chame a sociedade. É muito mais fácil você tirar os indecentes de um bloco do que você procurar os decentes. Todos somos decentes até prova contrária. Os indecentes, você tira os indecentes. O que acontece é que a gente não escolhe os indecentes, só escolhe os indecentes. Que coisa. A sociedade é decente. Agora, se é isolada, um para lá, outro para cá, ninguém se junta para fazer um ato decente. Não há essa coordenação, só se junta para fazer ato indecente. Não é por nada não, porque é uma pessoa que eu gosto, entendeu? Mas você vê uma mesa formada, né, para organizar um movimento social, onde os deputados suplentes diziam que iam juntar 40 mil pessoas, não juntaram 3 mil, acho que não conseguiram juntar 3 mil. Mas em vez de a gente ver o Mendes de Barros sentado naquela mesa ali em cima, lá no auditório, a gente vê o Fernando CPI, é um negócio meio estranho. Né? Sim, mas Você desmereceu o Fernando, que é meu amigo. Não, tudo bem, eu estou muito feliz com esse conceito que você faz a meu respeito. Agora o que acontece é o seguinte, para eu chegar lá, para fazer o que você espera, eu não posso pedir voto nem comprar voto. Claro, mas você vai lá defender os nossos direitos. O direito da sociedade. A sociedade é que tem que mandar a mim ou alguém para ir lá. Porque é só deste país é que você vê. Você quando pega um avião, você paga a passagem. Você aluga um táxi, você paga o táxi. Você vai no restaurante, você paga. Você toma uma cachaça no boteco, você paga. O único trabalho que você presta aos outros e dá dinheiro aos outros é voto. Você vai ser deputado, você dá dinheiro ao eleitor para trabalhar por ele e o imbecil aceita. Então o resultado é esse. Pô, mas aí, só para ilustrar esse seu comentário aí, eu fiz um outro artigo que foi publicado também, que era a ditadura do analfabetismo. E alguém me chamou a atenção dizendo assim, você está errado. Está errado. O analfabeto Não é burro não. não é burro não. Necessariamente não é burro Não não. é ele só que ganha o dinheiro, porque ele ganha. Se você tiver boa memória, quem chamou a atenção disso fui eu. Foi você, não foi?
Porque é o seguinte, analfabeto não é sinônimo de burro. pois é, mas ele ganha os R$ 50 naquele dia. Ele ganha R$ 50 naquele dia porque o fulaninho da esquina está comendo, porque o motorista e o amigo do motorista do candidato está comendo, então ele se vê numa espécie de crime compulsório, é como na Assembleia. Certo, mas Se você é deputado que estão roubando. Se você quer fazer carreira política, ou você entra na gatunagem, ou eles vão comprar os votos. Você Mas tem que entrar para pegar o dinheiro para comprar os votos também. Mas veja, Todo mundo sabe disso e todo mundo vota nisso. Pois é, mas aí há o comparativo. Não é esse, o pobre analfabeto que recebe os R$ 50, que leva a vantagem na eleição. É a classe média que ganha um emprego por 4 anos e quer manter o emprego dele. Por isso é que eu lhe digo que o analfabeto não merece aquilo. Não, não merece. Não. Você está certo. O analfabeto não Porque é a classe média garante muito pelo emprego. contrário. Ele, sem saber ler, ele disputa a vida no meio de alguns letrados. E só usam o conhecimento para gatunagem. Mas eu vi um depoimento dado pela esposa do Maurício Tavares, que é um jovem que me decepcionou, primeiro mandato, ou já entrou na gatunagem, diferentemente do Rui Palmeira, que guardou o cheque, rasgou o cheque, tirou a assinatura e devolveu à Polícia Federal, criando um caso terrível lá dentro da Assembleia. Né? O Maurício, a esposa do Maurício Tavares, na ginástica, fala para todo mundo de que foi numa reunião num bar, que ela estava com as amigas, fala para mim, que isso se rouba em todo lugar, isso é coisa normal, isso não é coisa só de Alagoas. Esse negócio aí de levar propina, isso é normal, isso é coisa da política. Que isso, hein? Que coisa. Você vai me permitir eu não comentar o que o deputado Evangelho. Mas o que o senhor acha? Não quero comentar, me permita. Não vou comentar. Mas você podia comentar. Não. A gente vai encerrar a entrevista aqui agora? Pode encerrar. É? Pode. Mendes, eu não estou falando do seu afilhado. Eu estou falando do comentário da esposa do seu afilhado. O comentário já diz tudo. Não precisa mais. Seu povo. Não vai falar nada? Não, não precisa. Ela já disse tudo. Já disse. Se é que ela disse, já disse. Olha, nós tivemos aqui um prazer imenso de estar com uma das pessoas que eu mais gosto, porque foi o primeiro que me desafiou no rádio. Eu não sei se você lembra dessa situação, que eu liguei para o senhor na rádio, era época de eleição, e estava sendo dividido as sessões em zonas eleitorais. Né? E aí eu perguntei para o senhor, doutor Mendes, esse ódio de 3, 4 zonas aqui em Maceió, você não acha pouca zona? Não podia ser uma zona só? Aí ele falou, eu acho que podia ser uma zona só, porque, para botar uma pessoa, para falar um negócio desse na rádio, só pode ser uma zona total. Você lembra disso? Eu nunca mais me esqueço disso. E eu morri de rir, porque foi na tampa. Claro, isso deve ser uma zona, porque deixava uma pessoa como você falar isso. Eu achei ótimo. E é esse a nossa convivência, que é muito boa, que é salutar. Eu lhe respeito muito, gosto muito de você. Você, para mim, é uma figura exemplar. Certo? Eu não sei se eu tenho todos os predicados que eu mereceria ter a sua amizade, mas eu tenho por você uma admiração muito grande. Agora, eu não queria encerrar isso dessa forma, entendeu? Mas se você abre mão de comentar esse depoimento, é todo o seu direito. Agora eu acho que você poderia pelo menos defendê-la. Não é bem assim, vamos mudar, porque eu acho que em certa parte ela tem razão. Isso é coisa do Brasil mesmo, esse Brasil está uma esculhambação, né? Veja bem, essa é a opinião dela e por ser eu, padrinho do marido dela, não comento. Perfeito. Então, encerramos nossa entrevista, foi um papo muito agradável, muito bom, e o Mendes de Barro tem sempre um espaço garantido e uma audiência garantida, porque a sua entrevista vai ser vista pelo pessoal, pelo menos um pessoal que não dá uma repercussão,
porque as direções dos jornais não deixam dar repercussão, né? Mas com certeza vai ser vista por muita gente, porque você é uma pessoa que atrai muito. Mas se você afirma que há repercussão, se outros fizessem o que eu estou fazendo, também haveria repercussão. Pois é, verdade. Então é desses outros que nós estamos carecendo para que a reunião dessas repercussões possa modificar o sistema. Então, só para completar, para a gente não encerrar assim, só para completar, eu tive conversando, eu não sei com quem foi, o Geraldo não vai me lembrar, porque ele também não se liga, ele fica ali dormindo, você já viu que ele dorme? Na entrevista, ele fica dormindo. Mas me disseram o seguinte, esses deputados afastados vão voltar. Eles vão voltar? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O Gilmar Mendes vai fazer com que eles voltem? Não. Pela prescrição do tempo? Não, pelo menos eu acho que foi o Tutimés que me falou. Que pelo andar da carruagem, eles todos vão voltar. É lamentável, agora, esse aí eu comento. Começa. É lamentável que o desembargador use essa expressão, pelo andar da carruagem. Se eles voltarem, não é o andar da carruagem. Se eles voltarem é porque a ninguém é permitido cumprir pena antes de ser condenado. Ok. Um abraço mesmo, foi um prazer, tá? Obrigado. Desculpe disponibilizar tanto o seu tempo prazer, e do seu lazer. É um prazer mesmo.